Pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que vocês estejam assistindo. Eu já gravei esse vídeo, já tentei gravar de novo, já deu errado, mas uma hora vai dar certo. Então vamos lá. Vou iniciar a apresentação aqui. Então, apresentar em janela, compartilhar. Pronto. Então, voltando aqui para o começo. Pronto. Então, a gente já viu a seção 1. Agora vamos ver a seção 2, que é potenciação. Então, pronto. A primeira definição que a gente vai dar é a definição de A elevado a N, com N sendo um número natural e A sendo um número real qualquer. Então, a definição é a seguinte. A elevado a 1 é igual a A, né? Quando for só o expoente for igual a 1, então, naturalmente, A elevado a 1 é A. Porque uma potência, né? A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A N fatores. Então, uma potência é definida a partir da multiplicação. Uma potência com expoente natural. Então, se for 2 fatores, fica A ao quadrado igual a A multiplicado por A. Se for A ao cubo, é A multiplicado por A multiplicado por A. 3 fatores, assim por diante. Então, exemplo 2 elevado a 1 igual a 2, mais fácil, né? 2 elevado a 4, então vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 fatores. Π ao quadrado é π multiplicado por π. E menos raiz 3 a quinta é menos raiz 3 multiplicado por ele mesmo, 5 fatores, né? Iguais a menos raiz 3. Próxima definição. Definição de A elevado a zero. Então, A elevado a zero tem uma restrição, né? O número A não pode ser zero. Então, em qualquer outro caso, né? A elevado a zero é igual a 1. 2 exemplos, 2 elevado a zero, menos 2 elevado a zero, 1 terço elevado a zero e menos π elevado a zero. Todos esses 4 casos aqui, o resultado dá 1. E 0 elevado a zero é o que a gente chama de, um exemplo de expressão indeterminada. Então, a gente vai ver isso mais na frente. Deixa eu só conferir se está gravando, para não precisar gravar de novo. Deixa eu ver aqui. Está gravando, ótimo. Então, vamos lá. Próxima definição é quando a gente tiver na base um número real não nulo e no expoente um número natural, o oposto de um número natural, ou seja, um expoente inteiro negativo. Então, a definição ela é feita, né, baseada na anterior e também na propriedade do inverso multiplicativo de um número real. Todo número real não nulo, ele tem um inverso multiplicativo, que é um número que, quando eu multiplicar por ele, né, dá 1. Então, A elevado a menos N, por definição, é o inverso multiplicativo de A elevado a N, que é igual a 1 sobre A elevado a N, né, por definição. Definição de inverso. Exemplos. 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é o inverso multiplicativo da potência 2 elevado a 3. Então, é 1 sobre 2 elevado a 3. Menos 3 elevado a menos 5. Então, é 1 sobre menos 3 elevado a 5. Então, é uma fração 1 sobre, né, e uma potência de mesma base que a original, só troca o sinal do expoente. Próximo, definição. Definição de raiz enésima aritmética. A raiz enésima aritmética, ou enésima aritmética, como está escrito, é um conceito que a gente vai precisar para definir potência de base A com expoente racional. Então, vamos lá. Aqui na definição, eu preciso que o A seja um número real maior ou igual a zero, e eu preciso que o N seja um número natural maior ou igual a 1. Aí a gente consegue, aqui diz da seguinte forma, é possível demonstrar, né, que existe um número real positivo ou nulo que satisfaz a equação B elevado a N igual a A.
sempre é possível obter, né, um número real que satisfaz, um número real positivo ou nulo que satisfaz essa equação aqui, b elevado a n igual a a. Esse número b, que é a solução dessa equação, a gente chama ele de raiz enésima aritmética de a, né, do número a. E a gente indica pelo símbolo raiz, por esse símbolo aqui, né, que é chamado de raiz enésima aritmética de a. O número a, né, que está embaixo aqui do radical, né, esse símbolozinho é o radical. Então, esse número a é chamado de radicando, e esse número n é chamado de índice. Vamos lá. Então, seguindo aqui exemplos. Raiz quinta de 32 é igual a 2. Por quê? Né? Porque o número 2 é elevado, né, ao índice da minha raiz enésima, que é 5, né? Então, 2 elevado a 5 vai dar igual ao meu radicando. Analogamente, raiz quarta de 81 é igual a 3, porque 3 elevado ao índice da minha raiz dá meu radicando. 3 a quarta dá 81. Raiz sétima de 0 é 0, porque 0 elevado a 7 é 0. E raiz décima de 1 é 1. Pronto, algumas observações, né, a respeito da raiz enésima. Então, vamos lá. Quando a gente se refere simplesmente, né, com raiz enésima, né, a gente está fazendo referência àquela definição anterior. A gente omite, né, o termo aritmética, né, só para facilitar mesmo a escrita ou a leitura, né? Mas a gente está se baseando naquela definição do slide anterior. Segunda observação. A equação, né, que foi usada para definir a raiz enésima foi b elevado a n igual a a. Só que o que é a raiz enésima? É a solução da equação, ou seja, quando eu substituir b, né, pela raiz enésima, a equação dá verdadeira. Então, essa relação aqui, ela é uma consequência direta da definição. A raiz enésima elevado ao índice da raiz enésima, né, é o radicando. Raiz enésima de a é igual a a. Para todo, né, a positivo ou nulo em R e para todo n natural. Outra relação muito importante é essa aqui. Raiz quadrada de a ao quadrado é o módulo de a. Aqui, pessoal, estou colocando as referências, né, que eu estou usando. Então, vamos lá. Então, mais observações. É errado escrever raiz quadrada de 36 igual a mais ou menos 6. Por quê? Porque a raiz enésima, voltando aqui, ó, a raiz enésima é a solução, né, dessa equação aqui, só que é sempre um número real positivo, né, ou nulo. Então, ter cuidado com isso, né? A raiz enésima é sempre positiva ou nula, né? Nunca negativa. Então, quando eu coloco esse menos, né, aqui, então a gente está cometendo um erro, né? Então, a raiz enésima é sempre positiva, em particular a raiz quadrada, né? Porque o n é qualquer, né? Qualquer natural, maior ou igual a 1. Então, o correto é escrever menos raiz de 36 igual a menos 6, raiz de 36 igual a 6, ou mais ou menos, né? Raiz de 36 igual a mais ou menos 6. Analogamente, é errado escrever simplesmente raiz de x quadrado igual a x, né? A gente viu no slide anterior que raiz de x quadrado é módulo de x, então tem que dar positivo. Então, a não ser que a gente saiba que o x, né, é positivo ou nulo, aí tudo bem, né? Aí a gente teria a garantia que o lado direito da equação é positivo. Mas se a gente não sabe, né, se o x é arbitrário, se ele puder assumir o valor negativo, aí fica errado. Então, exemplo aqui embaixo. Eu tenho raiz de menos 5 ao quadrado. Se eu corto, né, a minha raiz com o meu expoente,
né? Se eu corto meu radical como meu expoente, fica só menos 5, fica errado. O resultado tem que dar positivo. O resultado tem que dar 5. O resultado é o módulo de menos 5, que é igual a 5. O módulo resulta sempre, né, no positivo. Propriedades da raiz enésima. A gente tem a primeira propriedade aqui, né? Então, como hipótese, A e B são números maiores ou iguais a zero, nunca negativos, né? M é um número inteiro qualquer, e N e P são números naturais. Então, observe, né, a primeira propriedade. A raiz enésima de A elevado a M é igual a essa expressão aqui. O que tem nessa expressão? A gente pegou, né, o índice da raiz, da primeira raiz que a gente tinha, e multiplicou por P. E pegou o expoente, né, do radicando, o expoente da potência A elevado a M, também multiplicou por P. Então, se eu multiplico o índice da raiz enésima, né, e eu multiplico o expoente do meu radicando, né, se eu multiplico o expoente do radicando, né, pelo mesmo valor, e esse valor é um número positivo, né, P positivo e natural, né, é um número inteiro positivo. Então, vale a propriedade. Não valeria se o P fosse negativo, né? Aí não valeria, mas se o P for positivo, vale. Analogamente, vale o contrário, né? Se eu tenho uma raiz enésima e eu posso dividir, né, meu índice da minha raiz e o expoente, né, do meu radicando por algum número, algum divisor comum, né, do índice e do radicando, do expoente do radicando, aí a gente vai obter, né, a expressão aqui do primeiro lado, né, da igualdade. A segunda propriedade, sem querer obter as três de uma vez, a segunda propriedade é a seguinte: raiz enésima de um produto é o produto da raiz enésima com o mesmo índice, né? E o radicando vai ser cada um dos fatores, né? Então, A é um fator de AB. Então, a primeira raiz enésima tem como radicando A e a segunda raiz enésima tem como radicando B. Analogamente para o quociente, né? Raiz enésima de A sobre B é raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Desde que o B não seja zero, porque não tem divisão por zero. A terceira é a raiz enésima de A elevado a M. Então, eu tenho uma potência de uma raiz enésima. Então, eu posso colocar esse M para ser o expoente do radicando, né? Então, eu posso ter uma potência de uma raiz enésima, é uma única raiz enésima, né? Só que o radicando passa a ser o radicando que a gente tinha elevado ao expoente M, né? Então, ó, nessa primeira e nessa quarta condição, a única restrição é a seguinte: não pode acontecer ao mesmo tempo A igual a zero e M igual a zero. Então, se eu tiver A igual a zero e M igual a zero ao mesmo tempo, a gente recai no erro. Eu posso ter um deles igual a zero e o outro diferente. Mas se eu tiver, ó, por exemplo, A igual a zero e M igual a zero, eu tenho zero elevado a zero. Isso é um erro, é uma indeterminação, né? Não dá nenhum, não tem um significado, né? Não resulta em um único número. Analogamente aqui, né? Se eu tenho A igual a zero, eu vou ter zero, né? Quando eu calcular a raiz enésima. E no expoente eu tenho zero. Zero elevado a zero. Então não pode ao mesmo tempo. E na quinta eu tenho uma raiz pésima de uma raiz enésima. Então a raiz pésima da raiz enésima é uma única raiz, né? Que agora o índice passa a ser o produto dos índices, né? P vezes N. Aqui eu tenho agora exemplos. Raiz cúbica de 2 à quinta, né? Então, o primeiro exemplo lá, a gente multiplicava, né, o índice por um valor, por um número natural. Então, eu tenho que multiplicar também, né, o expoente do meu radicando pelo mesmo número natural. Aí, dessa forma, a gente mantém a igualdade, preserva, né, a raiz enésima que a gente tinha. Aí aqui eu só fiz a conta. 3 vezes 2, 6 e 5 vezes 2, 10.
Exemplo 2. Raiz quarta de 5 vezes 3. Então, raiz quarta de um produto é o produto das raízes quartas, né? Com radicando igual aos fatores do produto que a gente tinha. Raiz quinta de uma fração é a fração das raízes quintas. Raiz quinta de 1000 no numerador e raiz quinta de 111 no denominador. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 3. Posso jogar esse expoente 3 para dentro da minha raiz, né? Ela vai como expoente do radicando. E a raiz da raiz é uma única raiz, né, multiplicando os índices. 3 vezes 4. Pronto. Uma observação que vem agora é a seguinte. Se eu tenho um número multiplicando uma raiz enésima, esse número pode ir para dentro da minha... pode se juntar ao radicando da minha raiz enésima. Só que quando ele vai para dentro, ele vai em módulo e ele vai elevado, e o módulo fica elevado ao índice, né? Da minha raiz, né? Além disso, do lado de fora vai ficar o sinal de B, multiplicando, né? Vai ficar o sinal de B. Então, a gente vai atribuir o sinal de B, preservar, né? Então, exemplo, eu tenho 2 multiplicando a raiz quarta de 3. Então, o 2 ele vai para dentro, vai elevado a 4. Vai em módulo, né? Só que o módulo de um positivo é o próprio número. Então, não necessariamente eu teria que ter colocado o módulo aqui, porque o 2 é positivo. 2 a quarta dá 16. E fora continua positivo, porque o 2 é positivo. Aqui eu fiz só a conta 3 vezes 16. E aqui, pessoal, eu tenho menos 3 multiplicando raiz cúbica de 2. Então, menos 3 quando vai para dentro, ele vai em módulo. Então, fica módulo de menos 3 ao cubo e fora, né, fica o sinal que a gente tinha. Qual era o sinal de menos 3? É menos. Então, continua menos do lado de fora. Pronto. Agora, 3 ao cubo. Quando calculo o módulo de menos 3 é 3 e 3 ao cubo é 27. Pronto. O resto é só desenvolver a continha aqui. Pronto. Agora que a gente definiu, né, raiz enésima, raiz enésima de um número positivo, né, ou nulo, a gente pode falar agora da potência do expoente racional. Observe que a definição é a seguinte: A elevado a uma fração, P sobre Q, né, A elevado a um número racional, é exatamente uma raiz enésima. No caso aqui é a raiz Qésima. O índice da raiz é o denominador da fração, e esse P aqui ele vai para o expoente da base, né? O expoente do radicando. O radicando é igual à base da potência que está do lado esquerdo. Tem uma segunda definição aqui que é a seguinte: zero é elevado a uma fração não nula, né? A definição é que zero elevado a uma fração não nula é igual a zero. Então, o que não pode é zero elevado a zero. Então, só ter esse cuidado. E também não pode o expoente ser negativo. Zero elevado ao expoente negativo não tem sentido, porque daria uma divisão por zero, né? A gente não pode de jeito nenhum. Então, só se define, né, potência para expoente racional quando for um número, assim, para expoente racional, vale aqui nessa primeira definição aqui, vale para qualquer número real, desculpa, repetir. Nessa primeira definição aqui, a base é qualquer número positivo e o expoente é qualquer número racional. Então, A elevado a zero faz sentido se o A for não nulo, né? Dá 1. Agora, na de baixo, a gente precisa, né, que o P sobre Q seja positivo. Então, P sobre Q não pode ser zero e P sobre Q não pode ser negativo. Pronto. Passando, exemplo. 3 elevado a 1 sobre 2.
Então, o denominador, né, da minha fração vai ser o índice da raiz. Então, fica raiz quadrada. E fica 3 elevado ao numerador, que é 1, né, dentro do radicando. Então, 3 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 3. 2 elevado a 1 terço é raiz cúbica de 2, né? Porque o 3 está no denominador da minha potência, né? Então, o 3 vai para o índice da minha raiz enésima, no caso, raiz cúbica, e fica 2 elevado ao numerador, que é 1, no radicando. Mais um exemplo. 7 elevado a menos 2 terços. Toda vez que eu tiver um número, uma fração negativa no sentido de que é menor que zero, né? A gente joga o menos para o numerador. Por quê? Porque o denominador vai definir o índice da raiz. E o índice da raiz é sempre um número natural, maior ou igual a 2, né? Não faz sentido raiz unésima. Ficaria muito esquisito. A gente define até a raiz quadrada. A raiz com índice 1 é a solução da equação b elevado a 1 igual a A. É o próprio número, né? Então, raiz unésima seria o próprio número. Então, não faz nem sentido definir. Mas, assim, se a gente tem raiz, né, quadrada para frente, né? Aí a gente joga o denominador para o índice da raiz e o numerador para o expoente do radicando. Pronto. Aqui eu só desenvolvi, né? 7 elevado a menos 2 dá 1 sobre 7 ao quadrado, que é 1 sobre 49. Aqui eu tenho 2 terços elevado a menos 1 terço, né? Então, o 3 passa a ser o índice da raiz enésima, raiz cúbica. 2 terços é o radicando, só que 2 terços é elevado ao numerador, né? Aí, quando usa a definição, né, de potência com expoente sem um número inteiro negativo, 2 terços elevado a menos 1 ficaria 1 sobre 2 terços. E usando o conceito de divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, aí recai exatamente no inverso dessa fração, 2 terços, né, que é 3 meios. Então, passando, eu já comentei isso, 0 elevado a p sobre q com p sobre q negativo não tem significado. Outra observação, toda potência com base negativa e expoente racional, errei, né? Toda potência com base positiva e expoente racional é um número real positivo, né? Se a base for positiva. Então, essa propriedade é muito importante, né? A gente já comentou ela várias vezes, né? A raiz q-ésima ou raiz enésima é sempre positiva, né? Ou nula, né? Positiva ou nula. Pode até ser zero, né? Se o p for zero. Pessoal, tem um erro aqui, viu? Tem um erro aqui. No lugar de p, né? É a elevado a p. Eu vou corrigir e botar no siga A, viu? O slide já corrigido, viu? No lugar de p, é a elevado a p. Aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse. Então, muita atenção, viu? Na hora de que vocês estiverem estudando, viu? Passou batido na hora que eu escrevi, viu? Então, A elevado a P sobre Q é raiz q-ésima de A elevado a P, né? Como a gente vem fazendo o tempo todo aqui. E o que a propriedade quer dizer é que a raiz q-ésima, que é a minha potência A elevado a P sobre Q, é sempre positiva, né? Se a base for positiva. Mais propriedades. Aqui, pessoal, são aquelas mesmas propriedades que a gente viu ontem, né? Para ontem, ou foi anteontem, não me recordo. Depende da turma que estiver assistindo. Aquelas mesmas propriedades de potência que a gente viu. Só que a gente viu no caso geral, né? Para números reais. Então, aqui, deixa eu voltar de novo para ir de 1 em 1. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, repete a base e soma os expoentes. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes.
Eu tenho aqui uma multiplicação elevado a um mesmo expoente, né? Então, eu tenho a potência de um produto. Então, é o produto das potências, né, com o mesmo expoente que a gente tinha do lado esquerdo. Aqui eu tenho uma potência de uma fração. Então, é a fração, né, das potências, onde o expoente é o expoente que tinha do lado esquerdo, né, da igualdade. E aqui eu tenho potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Exemplos, né, eu tenho 2 elevado a 1 meio, vezes 2 elevado a 3 quintos. Então, é 2 elevado a 1 meio mais 3 quintos. Repete a base, são os expoentes. Aqui eu fiz a conta, explicando. Eu tenho a soma de frações no expoente. Então, no caso aqui, eu posso multiplicar os denominadores, dá 10. Aí, pela definição que a gente viu lá, né, era só pegar 1, multiplicar pelo 5 e 2, multiplicar pelo 3, somar e botar no numerador. Ou então a gente pode fazer assim, ó. 10, que é o denominador, dividido por 2 dá 5, multiplica pelo numerador, que é 1, né? Então, 5 vezes 1 vai dar 5. Mais, né, que é o que está aqui, aí 10 dividido por 5 é 2, 2 multiplicado por 3 é 6. Aí agora você vai somar, né, 5 mais 6, 11. Mais um exemplo, eu tenho 3 elevado a 4 quintos sobre 3 elevado a menos 2 quintos. Repete a base. Agora é uma divisão, né? Repete a base, então eu vou subtrair os expoentes. Então, o que vai vir primeiro, né? O expoente que vem primeiro é o expoente da potência que está no numerador, né? Pronto, agora eu faço relação de sinal, né? Já que o denominador é igual, então você vai repetir o denominador e somar os numeradores. Pronto, mais um exemplo, potência do produto. Então, é o produto das potências, né, de mesmo expoente. Potência de uma fração, análogo, né? Só que agora é a fração das potências, com o mesmo expoente. 1 elevado a qualquer número é 1, né? Então, no numerador vai ficar 1. E embaixo aqui eu tenho a fração. Então, eu tenho 1 dividido por uma fração. Repete a primeira fração, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a segunda é 1 sobre uma potência. Qual é o inverso de 1 sobre? É só fazer, né, o que está no denominador sobre 1. Né? Então, vai dar 5 elevado a meio. Aqui eu tenho 3 elevado a 3, eu tenho uma potência de uma potência, né? Então, repete a base que é 3 e multiplica os expoentes. Resultado, né, multiplica denominador por denominador, numerador por numerador. Então, fica 3 elevado a menos 6 sobre 20. Simplificando, que é possível simplificar o numerador, então fica 3 elevado a menos 3 sobre 10. Pronto, pessoal. Agora, a gente vai ver potência de expoente irracional. Então, a gente já viu potência com expoente sendo número natural, potência com expoente igual a zero, potência com expoente sendo um número inteiro negativo e potência com expoente sendo um número racional, né, que engloba todos os anteriores, né? Agora a gente vai ver um outro caso, né, que é quando o expoente foi irracional. Então, esse caso aqui vai utilizar, né, o outro, né, no caso de potência, o anterior que a gente viu, potência com expoente racional. Então, vamos ver o que diz aqui. Então, primeira coisa, A é um número real positivo e alfa é um número irracional. Então, nesse caso aqui, a gente consegue construir, né, com base nas potências de expoente racional, um único número real positivo, que é o A elevado a alfa, né, que vai ser a potência de base A e expoente irracional alfa. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou apresentar um exemplo, né, para ilustrar. Então, o exemplo é a potência 3 elevado à raiz de 2. Né? Então, a gente vai construir, né, duas sequências de números, duas sequências que vão convergir para essa
potência aqui. Duas sequências da forma 3 elevado a algum número, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente está estudando o quê? A gente quer definir 3 elevado à raiz de 2. Então, raiz de 2 é um número irracional. Todo número irracional tem uma propriedade que diz que todo número irracional ele é igual ao limite de uma sequência de números racionais. Isso vale para qualquer número real, na verdade. Então, aqui eu não vou demonstrar essa propriedade, mas de certa maneira a gente está utilizando ela. Então, o número raiz de 2, né, a gente está pegando aqui duas sequências, que é a primeira coluna 1 e a segunda coluna 2. Essa primeira sequência A1, ela vai convergir para a raiz de 2, só que ela converge por valores menores. Todos esses números aqui, eles são menores, da coluna A1, são menores que raiz de 2. Vocês podem colocar em qualquer programa aí vocês vão ver que raiz de 2, né, ele é 1,4142 seguido de uma quantidade infinita de algarismos, né, de algarismos não nulos, né? Pode até aparecer o zero em algum momento, mas aparece, né, uma sequência infinita de algarismos não nulos, né? Pode até ter o zero também, depois do 2. Então, por exemplo, qualquer dígito que aparecer após o 2, se ele for não nulo, né? Então, se eu tiver 1,41423, por exemplo, então já é maior do que o que está aqui embaixo. Por quê? Porque do jeito que está aqui, ele está truncado, né? 1,4142, do jeito que aparece aqui, é como se só tivesse zeros, né? Depois do 2. Então, se eu tenho, depois do 2, um dígito maior que zero, aí o número já vai ser maior do que o que está aqui. Aí eu tenho que essa sequência 1, 1,4, 1,41, 1,414, 1,41, 42 é uma sequência crescente. Observe que o primeiro número é menor que o segundo é menor que o terceiro é menor que o quarto, e o quarto é menor que o quinto, e assim por diante. Além disso, eu afirmo para vocês que essa sequência aqui, né, a gente pode ir adicionando, obtendo novas linhas, né, nessa tabela, né? A gente pode obter uma quantidade infinita de linhas, né? Cada linha um número maior que o anterior. Então a gente vai conseguir uma sequência que vai convergir para a raiz de 2. E todos os números que estiverem nessa primeira coluna vão ser menores que a raiz de 2. Aí a gente chama de aproximações de raiz de 2 por falta, né? Aproximações racionais por falta, né, do número raiz de 2. De forma análoga, a gente tem agora a coluna A2 aqui. Só que a coluna A2 é uma coluna de números, é uma sequência de números decrescente. O primeiro número 2 é maior do que 1,5, que é maior do que 1,42, que é maior que 1,415, que é maior do que 1,4143. Então, cada número que aparece nessa segunda coluna é sempre menor que o anterior. Também afirmo para vocês, né, aí vocês vão ter que acreditar em mim, ou então vocês vão ter que procurar as demonstrações nos livros de matemática, né, um pouco mais avançada, assim, que essa sequência, assim, que é possível construir uma sequência, né, decrescente, que converge para o número raiz de 2, né? E os primeiros números dessa sequência estão aqui. Claro que existem outras sequências, mas pelo menos essa sequência 2, se a gente construir ela adequadamente, ela vai convergir para a raiz de 2. Então, assim, eu tenho uma sequência que converge, né, para o raiz de 2, né? Por baixo, né, ela vai crescendo e ela nunca vai, os números aqui da coluna 1 nunca vão ser exatamente iguais à raiz de 2.
Então vão ser sempre menores, mas ela está sempre crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E o raiz de 2 é como se fosse uma barreira, né? Então o número vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele vai ficando cada vez mais próximo de raiz de 2. Então é exatamente a ideia de limite, né? Limite de uma sequência ou limite de uma função que a gente vai ver mais na frente. Analogamente, os valores da sequência 2 vão diminuindo, 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 mas eles são sempre maiores que a raiz de 2. Então, a raiz de 2 é como se fosse uma barreira inferior, né? Não é como se fosse, não. É exatamente isso. Ele é um limite inferior. Então, ele vai ser o limite dessas sequências. Acho que eu já comentei demais isso aqui. Passando agora para a segunda tabela aqui. Então, a segunda tabela são potências, né? Com base sempre igual a 3, e os números que aparecem na coluna anterior. É possível a gente demonstrar que essa coluna B1, né, os elementos dela são elementos de uma sequência crescente. Cada número que aparece é sempre maior do que o anterior, né? E também a coluna B2 é uma sequência decrescente, né? De forma análoga, essa sequência B1, ela é formada por números que vão cada vez mais se aproximar do número 3 elevado à raiz de 2, só que os valores são menores do que 3 elevado à raiz de 2. Então, são aproximações por falta do número 3 elevado à raiz de 2. E o B2, né, seria uma sequência que vai definir o 3 elevado à raiz de 2 por excesso. Então, são aproximações por excesso. Então, passando. Agora, generalizando, a gente viu um exemplo. Então, a gente vai pegar agora um número real positivo, né, qualquer, e alfa, um número irracional. Alfa é o expoente, né? Então, ó, a gente vai definir dois conjuntos. A partir desse alfa, né, define dois conjuntos. Então, o alfa, o A1, é o conjunto dos números racionais menores do que alfa. E o conjunto A2 são os racionais maiores do que alfa. Então, os números A1 estão do lado esquerdo de alfa. Os números A2 estão do lado direito de alfa. Então, com certeza, os números do conjunto A1 estão do lado esquerdo dos números do conjunto A2. Então, os números de A1 são menores do que os números de A2. É o que está escrito logo na sequência. Todo número de A1 é menor do que todo número de A2, né? Porque eles estão do lado esquerdo, quando a gente representa na reta. E a segunda condição aqui é o seguinte: existem dois números racionais RS, tais que alfa está entre os dois, né? E a distância entre RS, né, que é o S menos R, então a distância entre R e S é menor do que qualquer número positivo fixado. Então, por menor que seja, né, a distância entre R e S, por menor que seja a distância que a gente fixar, como esse conjunto A1 é formado por todos os números racionais menores que alfa, e perto de alfa vai ter sempre infinitos números, né? Racionais menores, né, que ele, e também infinitos números racionais maiores que ele, só que mais do que isso, mais do que a quantidade ser infinita. Perto de alfa vai ter números racionais tão perto quanto a gente queira. Por exemplo, eu vou abrir aqui o GeoGebra só para ilustrar um pouquinho para vocês. Então eu vou parar essa apresentação e abrir o GeoGebra. Então parando aqui, eu vou abrir o GeoGebra.
Pronto, abriu. Agora eu vou compartilhar uma janela GeoGebra. Pronto. Então eu vou... Aqui eu vou tirar os eixos. Eu vou tirar também o eixo Y. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Se eu soubesse, era bom. Não sei. Então eu vou fazer uma gambiarra aqui. Vou puxar, vou esconder o eixo. Pronto, já serve. Agora eu vou... Deixa eu ver, eixo Y. Pronto, consegui esconder. Escondi o eixo Y. Não está aqui. Pronto. Eu queria só... Eu também vou tirar do eixo X os números, que eu quero só a retinha. Só para mostrar para vocês. Pronto. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos ilustrar aqui. Eu vou colocar um ponto. Pronto, esse ponto aqui. Então, digamos que esse ponto aqui é o número R. Então, eu vou editar aqui. Eu vou editar para ficar melhor para vocês aqui. Então, aqui eu tenho R. Pronto. Tá mais bonitinho aqui, o R. Eu vou pegar o B aqui, deletar. Deixa eu ver como é que eu faço para salvar aqui. Não fez. O negócio difícil. LA. Large. Se deu certo ou não deu, não sei. Pronto, eu tenho o R aqui. Aí, ó, o que que a gente tem? A gente tem pontos, né? Aqui do lado... Eu tenho pontos do lado esquerdo. Desculpa, pessoal, eu errei. É lado direito, né? Eu tenho pontos do lado direito de R, né? Então eu posso ir colocando, né? Quantos pontos eu quiser aqui. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Digamos que a minha distância é essa distância aqui, ó. Segmento. Ó. Digamos que a minha distância é essa aqui. Ó. Eu posso colocar pontos, né? De tal modo que em algum momento esses pontos vão recair dentro, né? Dessa distância aqui. Eles vão estar mais perto de R do que esse ponto aqui. Entenderam? Então essa é a ideia. Por menor que seja a distância. Então digamos que essa distância é menor. Digamos que a distância agora é essa distância aqui. Eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem. Então eu posso adicionar mais pontos, né? De forma que em algum momento os pontos vão ficar mais perto de R do que o ponto I. Digamos que eu projeto o ponto I, né? Lá na reta. Então ele vai estar, né?
mais ou menos onde está o P. O ponto Q ele já está dentro. Aí digamos o seguinte, ó, que eu faço esse I ficar mais perto de R ainda. Ó. Mas o que acontece? Eu vou até subir ele um pouquinho aqui. Ó. Ele está bem pertinho de R, tá vendo? Ó? Se eu projeto ele... Deixa eu botar ele lá em cima mesmo. Pronto. Pronto. Então, o ponto que eu estou usando aqui é o ponto I, né? Pronto. Ó, observe que I está bem pertinho de R, né? Mas eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, eu posso ir adicionando, né, pontos. Como existe uma distância entre I e R, eu sempre consigo o ponto médio, por exemplo. O ponto médio, né? O ponto médio sempre vai estar mais perto de R do que I, né? Se a minha distância ainda é menor, né? Eu pego sempre o ponto médio. Então, essa é a ideia. Do mesmo jeito do lado esquerdo. Não sei se está claro, se está dando para entender, mas essa é a ideia. Meu R está fixo. A minha sequência, não. Meu conjunto, que a gente chamou lá, né? Deixa eu ver aqui como foi que a gente chamou. Cadê? A gente chamou de A2. Então, meu conjunto A2, ele pega todos os racionais. Todos os números racionais. Então, a gente pode sempre pegar o ponto médio. Então, eu vou parar de compartilhar aqui e vou abrir o outro. Eu demorei muito aqui, mas era com a intenção de explicar. Então, vamos lá. Uma janela, aula 2. Pronto, pessoal. Então, deixa eu recapitular aqui. Estou detalhando muito porque para ver se fica claro para vocês. Então, A1 são todos os números racionais que estão do lado esquerdo de alfa. E A2 são todos os números racionais que estão do lado direito de alfa. Então, claro que todo número de A1 é menor que todo número de A2. Por quê? Porque alfa, né, separa os dois, né? É como se fosse o zero nos números reais. Todo número que está do lado esquerdo de zero é negativo. Todo número que está do lado direito de zero é positivo. Todo número negativo é menor que todo número positivo. É só para ilustrar, né, que eu estou colocando zero lá. E que existe dois números racionais, RS, né? Tá escrito alfa está separando os dois, né? R está no primeiro conjunto, S está no segundo conjunto, e a distância entre eles é menor que qualquer número fixado, também é possível. Então, a partir desse conjunto, a gente pode definir o conjunto das potências de base A, né? Com expoentes em A1. E, analogamente, potências de base A com expoentes em A2. Pronto. Esses dois conjuntos, dentro deles, a gente pode extrair sequências análogas às que a gente viu lá no exemplo, que convergem para o número A elevado a alfa. Então, as sequências desse conjunto aqui, as sequências que convergirem para A elevado a alfa, vão ser aproximações de A elevado a alfa por falta, né? E as que estiverem nesse conjunto e convergirem para A elevado a alfa são aproximações por excesso de A elevado a alfa. É exatamente mais ou menos o que tem aqui, ó. Todo número de B1 é menor, já está repetido isso aqui, né? Não, tá não. Tá não. Aqui eu tenho uma condição a mais. Ó, o A é maior que 1. Se o A for maior que 1, é possível demonstrar que todo número de B1 é menor que todo número de B2. Ó, observe que a gente está nesse conjunto e nesse. Não estou mais olhando para esse, não. Estou olhando para esses dois. Todo número de B1 é menor que todo número de B2 se a minha base for maior que 1. Além disso, claro, pessoal, que
tem uma demonstração para isso. Não vou colocar aqui que não dá tempo. Ficaria bem maior a aula. E talvez mais na frente eu explico um pouco sobre isso. Além disso, aquela mesma ideia. É possível encontrar uma potência, né, um elemento de B1 e um elemento de B2, uma potência no primeiro conjunto e uma potência no segundo, de forma que a distância entre essas duas potências é menor que qualquer número positivo fixado. Essa é a ideia, é a ideia de limite. É uma das ideias de limite. O número a elevado a alfa vai ser o limite das sequências que convergem, né? Sequências de B1 que convergem para a elevado a alfa, convergem por falta, né? E a elevado a alfa vai ser o limite das sequências, né, de B2, né, que converge para a elevado a alfa por excesso. Nessas condições, né, é o que eu acabei de falar. A elevado a R, né, e a elevado a S são aproximações por falta e por excesso, de A elevado a alfa. B1 e B2 a gente diz que são classes, né, são as classes que definem A elevado a alfa. Então, cada potência A elevado a alfa, né, vai ter um conjunto B1 e um conjunto B2, né, associado. Aí, no caso, quando a minha base estiver entre 0 e 1, aí é possível a gente escrever algo bem parecido com isso aqui, só que eu não vou colocar aqui. Mas, assim, é possível definir de maneira análoga A elevado a alfa. Exemplos. Então, aqui, pessoal, a gente acabou, né, de definir potência quando o expoente foi irracional. Desculpe meu gato, ele está enchendo o saco. Acelerando, para concluir, eu tenho exemplos aqui, né, de potências com expoente irracional. Vocês dão uma olhadinha com calma, quando estiverem olhando. Vamos lá. Aqui está repetido. Pronto. A única coisa que realmente tem importância nesse slide repetido é esse que está grifado, está circulado aqui de azul. Se A for 0 e alfa for irracional, 0 elevado a alfa é 0. Tem só um detalhe, pessoal. Se o irracional for negativo, eu vou conferir depois com vocês, mas se o irracional for negativo, eu acho que não faz sentido a definição não, viu? Se irracional aqui seria positivo, qualquer irracional positivo, aí faz sentido. 0 elevado a alfa é 0. Aí, observações. Gato chato. Se A for igual a 1, 1 elevado a alfa é 1. Isso vale para qualquer irracional alfa. Se A for menor que 0 e alfa for um irracional positivo, então A elevado a alfa não tem significado. Ou seja, quando a base é negativa, né, não tem sentido a gente definir A elevado a alfa. Por exemplo, né, aqui eu tenho uma base menos 2, que é negativo, então não tem significado. Exatamente, ó, o que a gente viu, o que eu comentei, né, aqui, ó. Se o meu expoente for negativo, não tem sentido 0 elevado a alfa. Então, no item C, é exatamente o que eu comentei lá. Então, se alfa for irracional e negativo, não tem significado 0 elevado a alfa. Não se define. Aqui são as propriedades de potência, que são as mesmas propriedades, né, que a gente já viu. Não vou repetir aqui de novo, não. Então, a mesma coisa vale aqui. Passando aqui. Então, assim, a gente já definiu todos os casos, né? Já definiu quando
o expoente for um número racional e também definiu quando o expoente for um número irracional. Então, já está definido a elevado a b em qualquer caso, né? Com base a positiva, né? E expoente b, né? Real, né? Porque o real é qualquer uma dessas duas possibilidades, racional ou irracional. Aí uma observação. Toda potência de base real e positiva é um número real positivo, né? Então, muito cuidado, né? Para não misturar as coisas, né? Então, a elevado a b é sempre positivo, né? Desde que a base seja positiva, né? A outra possibilidade seria a base ser zero, né? Zero elevado a qualquer número diferente de zero e positivo é zero. Novamente as propriedades, né? Só que agora os expoentes são números reais quaisquer, né? Desculpa, positivos, números reais positivos. E M e N, eu me confundi aqui, pessoal. Deixa eu ler com calma para vocês. A e B são a base, né? Então a base são números reais positivos. E o expoente são números reais quaisquer. Números reais quaisquer. Então, nessas duas condições, vale todas essas propriedades, né? Então, a base, a restrição aqui é só sobre a base. Então, a base tem que ser positiva e número real. Aí vale todas aquelas propriedades que a gente já está acostumado. Finish. Agora, só para concluir, né, as referências. Essa primeira referência a gente encontra na biblioteca de SIGA-A. Eu usei ela rapidamente. Poderia ter usado só essas duas últimas. Essas duas últimas aqui, pessoal, não tem no SIGA-A. Só se vocês comprarem o livro. Eu tenho o livro, aí eu usei, eu achei que ela explica direitinho, né, o conceito de potência. Então, é do jeito que eu posso fazer. Eu posso usar, né, como referência para as minhas aulas e colocar no slide e vocês estudam pelos slides, né? Tá bem detalhado. Então pronto, pessoal. Eu termino a aula por aqui. Espero que vocês tenham tido paciência para ver a aula até o fim. Está um pouco grande, eu tentei explicar bem direitinho, tentei detalhar o slide o máximo que eu pude. Tem alguns equívocozinhos, né, que eu expliquei, né, durante a apresentação, né, algum equívoco de digitação, eu vou corrigir e colocar o slide já correto no SIGA-A. Então, eu vou precisar, pessoal, passar uma atividadezinha, né, para vocês, né, referente a essa aula, né, o assunto é tranquilo, mas assim, eu preciso passar. Então, bons estudos, qualquer coisa vocês mandem e-mail que a gente aparece no horário de atendimento que a gente tenta tirar as dúvidas. Então, boa noite e bons estudos. Vou cortar aqui a gravação.